Quanto custa vender na Shopee? Para você criar sua conta de vendedor na Shopee, você não paga nada. Você só vai pagar quando acontecer uma venda. Você paga uma comissão quando acontece uma venda. E como que funciona essa comissão? Tem duas maneiras de você vender na Shopee. Você pode vender na Shopee fora do programa de frete grátis e tem como você vender na Shopee dentro do programa de frete grátis. Quando você vende fora do programa de frete grátis, o cliente que for comprar o seu produto não tem a possibilidade dele comprar com o frete grátis. Ele vai ter que pagar o frete. Agora, quando você cadastra o seu produto dentro do programa de frete grátis, o cliente tem a possibilidade de comprar o seu produto com o frete grátis, sem pagar frete. Tá? Então essas são as duas principais maneiras de você se cadastrar. Quando você se cadastra fora do programa de frete grátis, você paga uma comissão de 14% mais R$4 por item vendido. Então você vai pagar 14% sobre o valor total da venda, mais R$4 de taxa por item vendido. E a comissão na Shopee, ela tem um limite máximo de R$100. Então, por exemplo, se você vender um produto de R$1.000, ao invés de pagar R$140, que seria 14% de 1.000, você vai pagar R$100, que é o teto máximo de comissão, mais os R$4 por item vendido. Então ficaria R$104 nesse exemplo aqui, tá? E aí se você vender dentro do programa de frete grátis, você paga uma comissão de 14% mais R$6 referente ao frete grátis, totalizando 20% de comissão, mais os R$4 por item vendido. E aqui continua valendo também o limite de R$100 de comissão. O máximo de comissão que o Shopee vai te cobrar é de R$100. Então, de novo, se você vender um produto de R$1.000 nesse segundo exemplo, ao invés de você pagar R$200 de comissão, que seria 20% em cima de 1.000, você vai pagar R$100 de comissão mais os R$4 por item vendido. Lembrando que esses são os valores válidos, os valores vigentes na data em que eu estou gravando esse vídeo, beleza? Aí aqui tem um ponto de atenção muito importante. Na Shopee você consegue vender tanto com o CPF quanto com o CNPJ, tá? Essas taxas que eu falei aqui em cima são válidas tanto para vendedor CPF quanto para vendedor CNPJ, tanto a questão da comissão quanto a questão da taxa. Porém, se você for vendedor CPF e fizer mais de 450 pedidos nos últimos 90 dias, ao invés de você pagar R$4, você pagava R$5 por item vendido. Esses R$5 por item vendido só é válido para quem é vendedor CPF e fez mais de 450 pedidos nos últimos 90 dias. Se você é vendedor CNPJ, a sua taxa é de R$4, independente do número de pedidos que você faz nos últimos 90 dias, tá? Porém, essa taxa, para quem é CPF e fez mais de 450 pedidos nos últimos 90 dias, ela aumentou no último dia 6 de janeiro. Então, no último dia 6 de janeiro, essa taxa aumentou para R$7. Então, ao invés de R$5, quem é vendedor CPF e fez mais de 450 pedidos nos últimos 90 dias, vai passar a pagar R$7 de taxa. Quem é vendedor CNPJ, independente do número de pedidos que fez, continua pagando R$4 de taxa e a comissão não muda, tá? A comissão é a mesma, independente dos casos. E se você for vendedor CPF e ainda não fez 450 pedidos nos últimos 90 dias, você também continua pagando essa taxa de R$4. A taxa de R$7, ela só passou a valer desde o dia 6 de janeiro para quem é vendedor CPF, exclusivamente para quem é CPF e fez mais de 450 pedidos nos últimos 90 dias, beleza? Legal. E aí como que funciona o imposto? Quanto que você paga de imposto para você vender na Shopee? Você pode, como eu falei, vender na Shopee com o CPF ou com o CNPJ. Se você começa a vender na Shopee com o CPF, você não paga imposto porque quem vende com o CPF não tem que emitir nota fiscal. E aí nesse caso você não paga imposto. Porém, quando você vende com o CPF, você vai ter uma limitação de faturamento. Quando você estiver faturando ali R$2.000, R$3.000, R$4.000 por mês, a própria Shopee vai exigir que você crie um CNPJ, que você passe a vender com o CNPJ. A Shopee não vai deixar você vender com o CPF para faturar R$10.000, R$20.000, R$50.000 por mês. Não, você só vai conseguir vender com o CPF enquanto você está faturando ali R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000 por mês. A Shopee ainda pode deixar você vender com o CPF. A partir do momento que o seu faturamento mensal aumenta, você não pode continuar vendendo com o CPF. Mas para quem vai começar, pode começar com o CPF normalmente. E você pode começar com o CNPJ. E aí, com o CNPJ, você pode começar com o CNPJ MEI, que é o microempreendedor individual. E nesse caso, começando com o CNPJ MEI, você paga uma taxa fixa de imposto mensal, que é mais ou menos R$75 por mês. Essa é a taxa média válida enquanto eu gravo esse vídeo, né? Na data da gravação desse vídeo. Então você paga uma taxa fixa de mais ou menos R$75 por mês, independente de quanto você faturou. Então se você faturar no mês R$1.000, R$5.000 ou R$10.000, por exemplo, você vai pagar R$75 mais ou menos por mês, né? De taxa quando você é MEI. Porém, o MEI só pode faturar no máximo R$81.000 no acumulado dos últimos 12 meses. Se você passar esse faturamento
de R$81 mil acumulado nos últimos 12 meses, você não pode continuar sendo MEI. Aí você vai ter que migrar a sua empresa para ME, para EPP, por exemplo. Então, você vendendo como MEI, você só pode faturar no máximo R$81 mil no acumulado dos últimos 12 meses, e nesse caso, você paga uma taxa fixa de imposto, independente do seu faturamento, que é por volta de R$75 por mês ali, beleza? Agora, se você tiver uma empresa EPP, que é empresa de pequeno porte, ou ME, que é microempresa, ou algum outro tipo de empresa, e você está no Simples Nacional, no lucro real ou no lucro presumido, aí sim você vai pagar um percentual sobre o seu faturamento, né? No caso, quando você é Simples Nacional, esse percentual que você paga parte de 4%. Esse ano entrou em vigor a reforma tributária em fase de teste, mas a reforma tributária, ela não contempla quem vende como MEI, e nesse primeiro momento ela também não contempla quem vende como Simples Nacional. Ou seja, se você for CNPJ MEI ou você estiver vendendo como Simples Nacional, a reforma tributária nesse primeiro momento ela não tem um impacto direto para você. Agora, se você for lucro real ou lucro presumido, você já tem uma empresa que ela é lucro real ou lucro presumido e você vai começar a vender na Shopee. Nesse caso, é importante que você veja com a sua contabilidade para que você, na emissão da nota, preencha a nota da forma correta, porque agora, mesmo ainda na fase de teste, você precisa preencher a sua nota considerando os novos impostos, né, do modelo IVA. Então, se você for lucro real ou lucro presumido, é importante que você fale com o seu contador para que o seu contador passe para você as informações de acordo com o seu tipo de empresa, de acordo com o estado que você pertence, porque pode existir uma variação de acordo com o seu estado. Então, se você for lucro real ou lucro presumido, eu recomendo que você fale com o seu contador e o seu contador te oriente com as informações exatas que você deve preencher na sua nota a partir desse momento com a reforma tributária. Se você for Simples Nacional ou tiver um CNPJ MEI para começar a vender na Shopee, nesse primeiro momento não vai ter interferência, não vai ter nenhum impacto essa reforma tributária, beleza? Legal. E aí, sabendo quanto custa vender na Shopee, quanto que é a comissão, quanto que é a taxa, quanto que é o imposto, como faz para você precificar o seu produto da melhor forma possível, para você ter um preço competitivo e uma boa margem de lucro? Aí tem essa planilha onde você consegue fazer algumas simulações. Inclusive, se você quiser ter acesso a essa exata planilha, deixa aqui nos comentários planilha preço, que eu mando gratuitamente essa planilha para você fazer as suas próprias simulações. A planilha, ela está dividida em duas partes. Do lado esquerdo da planilha, você parte da margem de contribuição, ou seja, da margem de lucro bruto que você quer ter, e a planilha vai te falar por quanto você deve vender o produto para você conseguir ter aquela margem de lucro. Do lado direito da planilha, você vai partir do preço de venda, por quanto você quer vender, e a planilha vai te falar quanto te sobra de margem você vendendo por aquele preço. Ambos os lados calculam da mesma forma, ou seja, se eu colocar os mesmos valores dos dois lados, o resultado final ele vai ser igual, beleza? Vamos começar aqui do lado esquerdo da planilha. Vamos imaginar que você queira ter uma margem de contribuição, uma margem de lucro bruto de 20%, tá? Ah, Rafael, mas qual que é a margem ideal para quem está começando? A margem ideal costuma ficar ali entre 10% e 20% para quem está começando. Claro que dá para ter margens maiores, dá para ter margem de 25%, de 30%, de 35%, se você, por exemplo, for fabricante, se você comprar direto da China, se você comprar em grande volume de fornecedores, você consegue ter margens maiores. Mas para quem está começando agora e vai comprar, por exemplo, de fornecedores nacionais e não vai comprar em grande volume, a margem costuma ficar ali entre 10% e 20%. Legal. Aí tem a comissão da Shopee. Como eu falei aqui, a Shopee ela tem a comissão quando você vende fora do programa de frete grátis e quando você vende dentro do programa de frete grátis. A minha recomendação é que você venda dentro do programa de frete grátis, porque você tende a vender mais. O cliente ele vai dar preferência de comprar de quem vende com frete grátis para ele do que comprar de um vendedor que não está oferecendo o frete grátis. Então, quando você vende dentro do programa de frete grátis, a sua comissão é de 20%. Então vamos preencher aqui, ó, 20% de comissão. Aí tem a taxa do item vendido. Vamos colocar aqui R$4, que é a taxa do item vendido, né? O foco aqui desse vídeo é para quem vai começar a vender na Shopee, então eu não estou considerando o caso de quem tem mais de 450 pedidos nos últimos 90 dias e vende com CPF, porque essa pessoa ela já deveria saber precificar, tá? Então aqui eu estou considerando quem está começando agora, então essa pessoa vai pagar R$4 de taxa por item vendido, beleza? Aí tem o imposto, como eu falei, se você for vendedor com CPF ou você for CNPJ MEI, você pode deixar 0% aqui. Por quê? Sendo vendedor CPF, você não emite nota, então você não paga o imposto, então você pode deixar 0%. Se você for CNPJ MEI, você paga uma taxa fixa, como eu falei, e independente de quanto você fatura, você paga uma taxa fixa, então você também pode deixar 0% aqui, porque aqui a gente está considerando só os custos variáveis, né, que impactam direto no preço de venda, ali na formação do preço de venda, e no caso, quando você é MEI, que você paga uma taxa fixa, independente de quanto você faturou, você pode deixar 0%. Porém, se você já for ME, EPP, tiver no Simples Nacional, ou no lucro real, ou no lucro presumido, aí sim você tem que preencher aqui o percentual de imposto que incide atualmente na sua empresa.
Por isso que é importante, caso você seja lucro real, lucro presumido ou simples nacional, que você consulte seu contador para saber exatamente, né, efetivamente qual que é a carga tributária atual, qual que é o percentual de imposto atual que incide na sua empresa, já considerando inclusive a reforma tributária, e você vai preencher esse percentual de imposto aqui. Eu vou considerar nesse exemplo que a gente está vendendo como um CNPJ MEI, então vou deixar 0%. Beleza. Aí tem o custo da embalagem, depende muito do tipo de produto que você vende. Se o produto que você vende for pequeno e leve, a embalagem ela tende a ser mais barata. Se o produto que você vende ele for maior e mais pesado, a embalagem ela tem que ser mais resistente, ela tem que ser maior e ela tem que ser um pouco mais cara. Vou colocar aqui R$1 de custo de embalagem, né, pra gente fazer aqui a simulação, e aí tem o custo do produto. Vamos imaginar que você pagou R$40 no produto no fornecedor. Nesse caso, pagando R$40 nesse produto do fornecedor, você deve vender por R$75 para você conseguir ter uma margem de 20%. Então, vendendo por R$75, você vai conseguir ter uma margem de 20%, já considerando, né, todos os custos ali referente a Shopee para você vender. Legal, mas vamos imaginar que os seus concorrentes estão vendendo por R$68 e você quer vender mais barato que os seus concorrentes. Então, se seus concorrentes estão vendendo por 68, vamos imaginar que você quer vender por R$67. Então, vamos preencher aqui, ó. Eu quero vender por R$67. Quanto vai me sobrar de margem vendendo por R$67? A comissão do Shopee, 20%, né, que é a mesma, vamos preencher os mesmos parâmetros. Taxa de ter vendido R$4, imposto vou deixar 0%, que a gente está considerando que a gente é MEI. A embalagem é R$1 e o custo do produto foi R$40. Nesse caso, vendendo por R$67, eu ainda estou com uma margem de lucro saudável. Eu ainda estou com uma margem de contribuição, né, uma margem de lucro bruto de 12,84. Tá dentro daquela faixa que eu falei, entre 10% e 20%. Vamos considerar aqui que você quer vender mais barato, você quer vender por R$62. Você vendendo por R$62, a sua margem já cai para 7,42. Já fica abaixo daquela faixa que eu falei, que varia entre 10% e 20%. E nesse caso, para você melhorar a sua margem, para você continuar mantendo o preço de 62, mas melhorar a sua margem, a única opção que a gente tem aqui é você negociar com o seu fornecedor. Por quê? A comissão na Shopee você não vai mexer. Você até pode vender fora do programa de frete grátis para pagar 14% de comissão, mas não aconselho que você faça isso, porque você vendendo fora do programa de frete grátis, você tende a vender menos. Então eu não aconselho que você mexa aqui no percentual da Shopee, tá? A taxa do item vendido você também não consegue mexer. O imposto a gente já está considerando que você é CNPJ também, então já está 0%. A embalagem está R$1. Você até pode diminuir, mas não vai ter tanta influência, né? Porque já está um valor pequeno de R$1. Então o único local onde você consegue reduzir para melhorar a sua margem é no custo do produto, negociando com o seu fornecedor. Então vamos imaginar que você conseguiu negociar com o seu fornecedor para, ao invés de pagar R$40 no produto, você está pagando R$37 no produto. Você pagando R$37 no produto, aí você tem uma margem de 12,26. Você tem ali uma margem de lucro mais viável, mais saudável, né, de 12,26, porque você conseguiu negociar com o seu fornecedor. Então nessa planilha a gente consegue simular vários cenários. Eu consigo saber por quanto que eu devo vender o produto, qual deve ser o preço de venda do produto para eu ter uma margem de contribuição, uma margem de lucro bruto X, né, no caso que a gente colocou 20%, e eu consigo saber quanto me sobra de margem se eu alterar o preço de venda do produto, já considerando ali a minha concorrência. Se os meus concorrentes estão vendendo por X, se eu vender por um valor próximo de X, quanto me sobra de margem? E aí, dependendo da margem que te sobrar, né, se ela for muito pequena, o ideal é que você consiga reduzir alguma coisa, principalmente o custo do produto, né, negociar com o seu fornecedor para pagar menos no produto, para você voltar a ter uma margem saudável. Então aqui você consegue simular os cenários. Se você quiser ter acesso a essa exata planilha para você fazer as suas próprias simulações, deixa aqui no comentário planilha preço que eu mando gratuitamente para você essa planilha, beleza? Bom, então aqui a gente passou por todos os pontos de quanto custa você vender na Shopee, quanto que você paga de comissão, quanto você paga de taxa, qual que é o imposto, quais são os exatos valores para você começar a vender na Shopee. Se você quiser ainda mais a nossa ajuda, a gente tem aqui na Universidade de E-Commerce o nosso curso, o Mapa da Shopee, com passo a passo para você começar a vender na Shopee do jeito certo, já na rota do sucesso, sem ser na base da tentativa e erro. No curso a gente mostra tudo para você, como criar a sua conta de vendedor na prática, como cadastrar o seu produto passo a passo na prática, quais são os melhores produtos para você começar a vender, como encontrar os melhores fornecedores, como aplicar as técnicas e os truques dos top vendedores direto na sua loja, direto no seu produto, para você começar a vender já do jeito certo, já na rota do sucesso. E o preço para você ter acesso ao curso hoje é um preço extremamente acessível, é um preço realmente para te ajudar a começar do jeito certo, é um preço que está tão barato que as pessoas perguntam pra gente no WhatsApp se o preço está certo, se é aquele preço mesmo de tão barato que o curso está. O link para conhecer o nosso curso está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!